Estende as tuas mãos para cá e abençoa o servo do Senhor. Fala comigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a boca do teu servo é boca de Deus, que o rio que corre do trono das águas vivas vai correr nesta noite, mais e mais. Está liberado, os céus fenderam a terra, e nesta noite o Senhor mais uma vez está derramando sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nessa noite tem uma palavra de vitória, meu irmão, para a sua vida. Eu creio que depois dessa palavra você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Não por causa de mim, mas por causa do poder dele, que opera na igreja. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. Que no decorrer dessa ministração o Senhor possa estar ministrando na sua vida. Que Ele possa estar fazendo algo sobrenatural na sua vida, meu irmão. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 12 até o verso 16, diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém? Nós vamos estar estudando no decorrer dessa palavra o capítulo 17 de 1 Samuel. E ele fala da guerra de Israel contra os filisteus. Da guerra de Israel contra o gigante Golias. E Davi, ele fazia parte de uma família cujo pai era Jessé. E Davi, eles eram 8 irmãos. E desses 8 irmãos, os 3 irmãos, eles partiram para a guerra junto com Saul. E eram homens de estatura, eram homens viris, homens fortes. E eles decidiram partir para a guerra contra os filisteus junto com Saul. Então havia essa peleja, essa guerra de Israel contra os filisteus. E Davi, ele não foi para a guerra. Ele foi escolhido pelo pai para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas do seu pai, enquanto os irmãos estavam na batalha, na guerra. Mas Deus, havia um projeto de Deus na vida de Davi. E eu quero que você olhe para o seu irmão e você diz: irmão, há um projeto de Deus na sua vida. Então, há um projeto de Deus, meu irmão, na sua vida. Por isso que você está aqui. Você que visita hoje esse lugar pela primeira vez ou a segunda, há um projeto de Deus para você. O Senhor marcou esse dia para você, Ele está aqui, porque Ele tem um projeto de vitória para a sua vida. E Davi, ele foi escolhido por Deus para ser um homem, um guerreiro. E o projeto de Deus na vida de Davi talvez não era reconhecido pelos irmãos ou pelo próprio pai. Talvez não era visto esse projeto de Deus na vida de Saul, de Davi, mas havia algo especial preparado para ele, assim como algo especial preparado para mim e para você.
E Deus, quando Deus quer fazer de alguém, irmão, um vencedor, Ele faz independente da sua aparência ou da sua habilidade. Talvez Davi não tinha habilidade natural para partir para a guerra, para ir junto com os irmãos dele. Mas ele estava aprendendo algo espiritual com Deus. E Deus queria fazer de Davi um vencedor. E Deus quer fazer de mim, quer fazer de você também um vencedor. Um homem vencedor, uma mulher vencedora. Então quando Deus quer fazer alguém, irmão, um vencedor, Ele faz independente da aparência ou da habilidade que a pessoa tem. Deus faz porque Ele é Deus. E Davi, ele era apenas um simples jovem, pastor de ovelhas, que cuidava do rebanho do seu pai. E talvez ninguém dava nada por aquele jovem, mas era ele o escolhido por Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios capítulo 1, o verso 26 até o verso 29 diz assim: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aqui foi Paulo, irmão, ele falando. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para confundir as que são. Esse era o projeto de Deus para a vida de Davi. Fazer de Davi um homem vencedor, porque Deus era com ele. Talvez muitas das vezes assim nós nos encontramos. Volta lá para 1 Samuel. Muitas das vezes também nós nos encontramos sem capacidade para fazer as coisas. Nós achamos que nós não temos capacidade para fazer as coisas, para cuidar das coisas de Deus. Mas o projeto de Deus para nós, irmão, é que nós possamos ser um povo vencedor. E Deus nos escolheu. Então Ele pega alguém do nada e Ele transforma a vida daquela pessoa, e Ele faz daquela pessoa um exemplo de vida, como Ele fez com Davi. O projeto de Deus para você é esse: fazer de você um exemplo de vida para essa geração. Esse dia eu tenho orado para Deus, eu tenho orado, digo: Deus, que eu possa ser conhecido pelo Senhor. Eu quero ser conhecido pelo Senhor. Davi era conhecido pelo Senhor. E Davi, ele apacentava as ovelhas do pai, cuidando do rebanho. Então eu quero que você olhe novamente para o seu irmão e você fala assim: irmão, um vencedor não surge por acaso. Fala forte para ele, irmão. Diz assim: irmão, um vencedor não surge por acaso. Amém? Um vencedor não surge por acaso, irmão. Um vencedor, ele surge quando há um projeto de Deus na vida dele. E Davi, eu olho aqui na vida de Davi algumas atitudes que eu quero respaldar nessa palavra de hoje. As atitudes de Davi que levaram ele a ser um homem vencedor dentro desse texto. E que nós possamos aprender nesta noite, junto com essa palavra, a ser vencedores, a colocar as nossas vidas na dependência de Deus e estar disposto a vencer tudo por um projeto dele na nossa vida. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória. Amém. E a primeira
primeiro item que eu quero olhar, irmão, é o verso 15 do capítulo 17. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, ele ia de vez em quando a Saul, onde os irmãos, ele voltava para cuidar das ovelhas. E o primeiro item que eu quero olhar era a responsabilidade que ele tinha. A responsabilidade que ele tinha com as ovelhas do pai dele. Porque o pai dele confiava nele. Então, irmãos, e as ovelhas do pai dele precisavam de ser apacentadas. E Deus, ele olhava para Davi, e ele via em Davi algo especial. E Davi era escolhido. Então o que acontece? Davi, ele era responsável com as ovelhas do pai dele. Foi a mesma coisa que Jesus, ele falou para Pedro. Um dia ele conversando com Pedro, ele perguntou: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E ele perguntou novamente: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Ele respondeu novamente: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez ele perguntou de novo: Simão, tu me amas? Pedro ficou triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. E em todas elas Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. Apacentar é tratar. E Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E eu creio que muitos que estão aqui, irmãos, estão aqui porque estão procurando uma mudança de vida. Estão aqui porque amam o Senhor. Estão aqui por um projeto de Deus nas suas vidas. Estão aqui porque querem mudanças na sua casa, porque querem mudança nas suas famílias. Só que eu quero te dizer uma coisa, irmão. Para que haja mudança na sua casa, para que haja mudança na sua família, é necessário que você apacente as ovelhas da sua casa. Apacente as ovelhas da sua casa. Apacente o rebanho da sua casa. E quem é o rebanho da sua casa? É o seu pai, o seu filho, seus irmãos. Davi, ele cuidava das coisas do pai. Então, apacenta as ovelhas da sua casa. Ensina as ovelhas da sua casa, irmão. Dê alimento para as ovelhas da sua casa. Um alimento que edifica. Um alimento que vai tornar as suas ovelhas fortes. Um alimento que vai tornar as suas ovelhas preparadas. Apacenta as ovelhas da sua casa. Seja você o pastor da sua casa. Seja você a mulher que cuida do rebanho da sua casa. E Davi, ele nos ensina a fazer isso. Mas o que acontece, irmão, é que muitas das vezes nós vemos muitos pais que querem se ver livres dos filhos. Muitos filhos que querem se ver livres dos pais. Homens e mulheres que querem se ver livres das ovelhas. Ovelhas é para ser cuidada, é para ser tratada. E foi para isso que o Senhor te trouxe aqui hoje, para te tratar, para te curar. Amém? Então Davi, ele amava cuidar de ovelhas. E o segundo ponto que eu vejo na vida de Davi, do relacionamento com o seu pai, está no verso 16 ao verso 19, que diz: chegava-se, pois, os filisteus, pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre e leva ao acampamento aos teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Até o verso 18. Então olho o segundo ponto que eu quero me detalhar aqui, que Davi era o homem de confiança do seu pai.
Davi era um homem de confiança. Ele chamou, digo, olha Davi, pega esses pães aqui, pega essa comida e vai levar para os teus irmãos lá na guerra. Leva para ele, leva para os chefes. Então Davi, irmão, ele era o confiança, o homem de confiança do seu pai. Era um homem de fidelidade, um homem de responsabilidade com Deus e com as coisas do pai. E nós devemos, irmãos de ministérios, nós temos que ser responsáveis com a obra do Senhor. Nós temos que pagar um preço pela obra do Senhor. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Davi, ele nos ensina também isso. E Davi, mas eu olho aqui que eles eram 8 irmãos. E desses 8 irmãos, 3 partiram para a guerra. E ficaram 5. Mas desses 5, Davi era um homem de confiança do pai. Desses 5, ele foi o escolhido. Então, irmãos, a pergunta nessa noite, nós somos aqui mais de 50 pessoas. E será que realmente no nosso meio Deus pode encontrar um homem de confiança? Será que Deus pode encontrar homens e mulheres de confiança aqui nesse lugar? Glória a Deus. Então, eu quero que você olhe para o seu irmão nesse momento. Olha bem nos olhos dele, irmão. E você pergunta para ele: será que Deus pode confiar em mim? O que essa pessoa respondeu para você? Amém? Então será que Deus pode confiar em nós, irmãos? Muitas das vezes nós não passamos nesse teste. Davi, ele foi o homem escolhido pelo seu pai. Ele disse assim: olha, você vai e você traz notícias dos seus irmãos. Você traz a verdade que está acontecendo com os seus irmãos. Ainda que doa, traz a verdade que está acontecendo com os seus irmãos. Então Davi, ele recebeu uma missão do seu pai. Mas o que acontece muitas das vezes, irmão, é que Deus mostra para nós, às vezes, defeito dos irmãos, algo na vida dos irmãos, para nós orarmos, para nós pagar um preço por eles. E a primeira coisa que nós fazemos é espalhar essa coisa para as outras pessoas. Deus está te mostrando para você ajudar a tratar da ovelha. Porque da ovelha, irmão, num passo ela anda unida. Ela anda unida. Então, se tem acontecido isso com você, irmão, ore pelo seu irmão. Não exponha a vida do seu irmão para as outras pessoas. Se Deus te mostrou, é porque Deus confiou em você para você orar e pagar o preço pela vida dele. Davi foi esse homem de confiança. E sabe o que eu chamo isso, irmão? De fofoqueiro no meio das ovelhas. Fofoqueiro no meio das ovelhas, que gosta de ver as ovelhas separadas, que gosta de ver as ovelhas desunidas, que gosta de ver as ovelhas feridas, machucadas. Nós não somos, irmão, Deus não nos constituiu ovelhas para isso. Então, Davi, ele entendia de cuidar de ovelhas. Talvez para o pai dele, ele não entendia de guerra, de partir para a guerra com os irmãos, de estar lutando com os irmãos. Só que lá no campo Davi estava sendo preparado. Lá no campo Deus estava preparando Davi para algo especial. Lá no campo Deus estava preparando Davi para ser um vencedor mais na frente. E nós vamos aprender hoje. Então Davi, ele era um homem que ele tinha responsabilidade, e ele era um homem de fidelidade, um homem de confiança do pai. Então a partir de hoje, seja um homem e uma mulher de confiança de Deus. Se Deus confiou em você um dom, irmão, cuide dele.
Deus confiou em você uma vida, cuide dela. Deus confiou em você uma família, cuide da sua família. E Davi, o terceiro ponto que eu olho, está no verso 20. Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Então Davi, ele chegou lá e o pessoal já estava formando já para partir para a guerra. Só que antes dele ir, ele fez algo. Antes dele ir, ele colocou o quê? Ele colocou um guarda para cuidar das suas ovelhas, porque ele não ia deixar suas ovelhas sozinhas. E ele tinha um motivo para fazer isso. Ele tinha um motivo para deixar alguém cuidando das suas ovelhas. Então o que eu entendo, irmão, nessa palavra? Que Davi, ele confiava em Deus e ele confiava em uma pessoa. Ele preparou uma pessoa para estar cuidando do rebanho enquanto ele saía, para estar cuidando das coisas do pai dele. E aí Davi sai. E eu quero te perguntar nessa noite, quem é que está guardando a sua casa? Quem é que está guardando as suas ovelhas? Davi, ele tinha um motivo para deixar um guardião, um homem, olhando as suas ovelhas. Quem guarda a sua casa, irmão, seus filhos? Quem guarda ela? E por que que Davi, ele deixou um homem cuidando das suas ovelhas? Porque lá, mas na frente a gente vai detalhar isso. Por quê? Porque veio o urso e veio o leão para tentar pegar a ovelha do seu pasto, as ovelhas do seu pai. Irmãos, e a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo, ele anda em nosso derredor, como um leão rugindo, procurando alguém. Então eu quero te dizer que o inimigo, ele anda assim, irmão. Ele anda procurando mesmo alguém a quem tragar, procurando uma ovelha, para fazer daquela ovelha um lixo, para fazer daquela ovelha sem valor, para fazer daquela ovelha uma ovelha que não tem importância para as pessoas. E isso ele vai usar as artimanhas dele, ele vai usar a mentira dele para fazer isso. E eu queria que os irmãos abrissem Provérbios capítulo 28, versículo 15. Provérbios 28, capítulo 15 diz assim: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Olha só, irmão. Como o leão que ruge e o urso que ataca. O urso, irmão, ele está pronto para atacar. O urso e o leão, eles estão preparados para pegar uma ovelha fora do campo, fora da proteção do seu pastor. Qual tem sido o desejo do seu coração, irmão? Você está debaixo da proteção do seu pastor? A sua vida está debaixo da proteção de Deus? Então quero que você olhe também Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, capítulo 1. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2 diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero te dizer que se o Senhor não estiver no controle da sua casa, se o Senhor não for o vigia, o guardião da sua casa, a palavra de Deus diz
em vão trabalha os que edificam. Irmãos, nós não podemos brincar com o urso e com o leão. Não podemos brincar com o urso e com o leão. Então cuidado com o urso e com o leão dentro da sua casa. E quem é o urso e o leão, irmão? Você sabe quem é o urso e o leão? É o pecado. O urso e o leão, irmão, são as mentirinhas. O urso e o leão são as mentiras que muitas vezes batem na nossa porta. São os fuxicos que batem na nossa porta. O urso e o leão são os pequenos detalhes na vida de um cristão. É esse que o inimigo usa para tentar pegar a ovelha. O urso e o leão, irmão, é a liberdade demais que você dá para os seus filhos. É o urso e o leão. Não saber o que os seus filhos assistem, de não saber com quem que os seus filhos andam, de não ter mais o controle. É o urso e o leão que está agindo. E Davi, ele nos ensina como matar o urso e como matar o leão. Quantos querem, irmão, matar o urso e o leão nessa noite? Em nome de Jesus, o urso e o leão vai cair por terra nesta noite da sua vida. Então, o verso 25 e o verso 26 de Davi, 25 e 26, diz assim: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Verso 24: pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e sentará de ímpios, de impostos em Israel. Verso 26: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí nós já começamos a ver a ousadia de Davi. E esse ponto que eu quero ver, Davi, ele ficou inconformado com a situação que Israel estava passando. Ele ficou inconformado de ver Israel se rendendo, de ver Israel amedrontado, correndo do povo dos filisteus. Ele não se conformou. A mesma coisa, irmão, está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz: não vos conformeis com este século, mas os transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas o que é que tem acontecido? Muitas pessoas têm se conformado com o urso e com o leão na sua vida. Irmão, não se conforma. Não se conforma. Sabe quando é que você está conformado com o urso e com o leão na sua vida? Quando você deixa de lutar, quando você deixa de orar, quando você pensa em desistir. Você está se conformando com a situação que o inimigo está armando contra você. Não se conforma. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. É isso que Deus tem para você, irmão. A perfeita e a vontade, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade. Então Davi, ele não se conformava com tudo aquilo que estava passando com o exército, com a posição de Israel. E o verso 28, nós olhamos aí no momento em que Davi chega, os irmãos de Davi, digo: mas Davi, o que é que você está fazendo aqui, Davi? Não era para você estar lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai? Por acaso, Davi, você veio rir de nós aqui na guerra?
O que é que você veio fazer aqui, Davi? Os irmãos da casa. Os irmãos da casa tentando destruir o projeto de Deus para a vida de Davi. E Davi, ele se prontificou. E o verso 34, irmão. A ousadia de Davi chama a atenção daquelas pessoas. E de repente chega no ouvido lá de Saul, da ousadia de Davi. E Saul manda chamar Davi. E eu entendo que talvez aconteceu isso de Davi, de Saul perguntando para Davi: mas que experiência você tem na guerra? Qual a experiência que você tem para estar lutando na guerra? Aí Davi ele passa para Saul, irmão, algo que aconteceu no campo, o verso 34. Ele diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após a ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então Davi, ele disse para Saul: eu digo, olha, eu ainda não lutei com o gigante, ainda não, mas eu estava lá no campo cuidando das poucas ovelhas do meu pai, e veio o urso e veio o leão, e eu agarrei, com eles eu matei, e eu livrei as ovelhas do meu pai. E de que eu vou fazer com esse incircunciso, que se levanta contra o exército do Deus vivo. E eu quero que você olhe para o seu irmão aí e fala para ele assim: irmão, o urso e o leão é para ser morto e não engordado. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão engordando o urso e o leão, irmão. Em vez de matar, estão engordando. Como que você está engordando o urso e o leão? Quando você continua na prática da mentira, quando você continua na prática do pecado, na murmuração, falando mal dos seus pastores, falando mal da sua igreja. Você está engordando o urso e o leão na sua vida. E quando você engorda o urso e o leão, você não tem força para derrubar o gigante. Porque Davi, antes de derrubar o gigante, primeiro ele venceu o urso e o leão. Então, antes de você matar o gigante, mate primeiro o urso e o leão da sua vida. Mate primeiro o urso e o leão. Qual é a área da sua vida, irmão, que o urso e o leão está atacando? Qual é a área da sua vida? Nessa noite o Senhor quer trazer libertação sobre a sua vida nessas áreas. Amém? Então, irmãos, não vamos, irmão, engordar mais o urso e o leão no nosso meio. Não vamos mais fazer isso. O urso e o leão é para ser morto. Sabe como é que nós engordamos o urso e o leão? Quando nós decidimos só uma vez dar uma passagem pelo mundo. Só uma festa, não tem nada a ver. Só uma olhada, não tem nada a ver. E o urso e o leão está se alimentando. Está se alimentando. E a sua vida começa a não dar certo. E você acha que as pessoas estão contra você. Você acha que ninguém se importa mais com você. Você acha que os da sua casa é que são os seus inimigos. Mas o verdadeiro inimigo, irmão, é o urso e o leão que você tem alimentado todo dia. É esse que você tem que vencer. E Davi, ele nos ensina isso. E Davi, ele arriscava a própria vida dele, irmão, sem ninguém ver. Sem ninguém ver, ele lutava com o urso e com o leão. Sozinho. Sozinho. Ele lutava com o urso e com o leão.
E o que que eu entendo com isso, irmão? Davi era um homem de unção, era um homem que tinha unção, foi um homem ungido por Deus. Então eu quero que você entenda que você não precisa de aplauso, irmão, de uma multidão, para você ter certeza de que você é homem e mulher escolhida por Deus. Você não precisa disso. Você não precisa de plateia para ficar te assistindo. Você não precisa disso para ter certeza de que você é homem e mulher de unção. Mata o urso e o leão calado, sem murmurar, sem reclamar da vida. Ele matou o urso e o leão sozinho, sem ninguém ver. E a palavra de Deus diz ainda: outro ponto interessante, o verso 17, o verso 37, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi, ele disse assim: olha, o Senhor me livrou do urso e do leão. E sabe o que eu entendo aqui? Que Davi, ele reconhecia o poder de Deus na vida dele. Isso faz a diferença na vida de um cristão. Reconheça o poder de Deus que há na sua vida. Reconheça a autoridade de Deus que há na sua vida. Reconheça o poder de Deus, irmão. A pessoa que reconhece o poder de Deus, ela não anda tímida, ela não anda entristecida. A pessoa que reconhece o poder de Deus na sua vida, ela procura se levantar e vencer o gigante, o urso e o leão que se levanta, porque ela reconhece que Deus é com ela. Por isso que Davi falou: quem é esse incircunciso que se levanta não contra mim? Ele não está se levantando contra mim, mas ele está se levantando contra aquele a quem eu sirvo. Davi era servo de Deus. Reconhece o poder de Deus na sua vida, irmão, e Deus vai matar o gigante. Amém? Quantos podem dar glória a Deus, irmão? Glória. Então, irmãos, o verso 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Aí Davi, ele pegou aquela armadura de Saul e ele vestiu aquela armadura, só que aquela armadura não era própria para ele. Ele não precisava daquilo para vencer o gigante. Então eu te convido nessa noite, irmão, a jogar a armadura de Saul fora. Tire a armadura de Saul. Você sabe o que é a armadura de Saul, irmão? É as coisas do mundo. Jogue isso fora, isso não serve para você. Você não vai derrubar o gigante com sabedoria humana. Você não vai vencer o urso e o leão com sabedoria humana. O urso e o leão se mata com a palavra. Gigante se mata com a palavra. Com a palavra que é viva, que é poderosa. Essa palavra, irmão, ela derruba qualquer gigante que venha se levantar. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele não atentou para isso. Ele sabia que o poder de Deus na vida dele era mais forte do que isso. E talvez o seu gigante tenha sido a tentação, o urso, o leão. E Davi, ele saiu. E Davi, ele mudou a sua vida a partir da atitude que tomou de lutar. Qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude. Davi, ele decidiu mudar de vida, decidindo a lutar. E ele se colocou na frente da batalha. E ele foi vencedor, porque o Senhor dos Exércitos era com ele.
Então, irmão, não recue. Não recue, não retroceda. Não retroceda, não pare. Não deixe o teu ministério parar. Não deixe, irmão. Não deixe a tua chamada ministerial parar. Não permita acontecer isso na sua vida. Não permita que os projetos de Deus para a sua vida, eles se tornem um nada para você. Não permita isso. E Davi, irmãos, ele decidiu. Verso 44 até o verso 51 diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, arrastar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor e a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, se dispondo os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apresentou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, seu herói fugiram. Então Davi, ele partiu, irmão, e ele venceu o gigante. E sabe o que é que eu quero que você entenda nessa noite? Saia nesta noite daqui, irmão, vitorioso, um vencedor, com o urso e o leão morto e com a cabeça do gigante na sua mão. É assim que você vai sair daqui hoje. Por isso eu quero que você fique de pé nesse momento. Fica de pé. Eu quero que você apresente diante de Deus, ministério de louvor. Eu quero que você apresenta diante de Deus agora o urso e o leão que tem se levantado na sua vida. Enquanto você estiver matando o urso e o leão, o Senhor vai estar derrubando o gigante que tem se levantado. Hoje é noite de cura, irmão. Hoje é noite de libertação na sua vida. Talvez o urso e o leão tenha sido essa depressão que você tem vivido há tanto tempo. Talvez tenha sido isso. Eu não sei o que é que você tem passado na sua vida, mas eu quero te dizer que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e justo para te livrar do urso e do leão. E se você quer capacitação de Deus, irmão, busque de Deus. Busque de Deus. Então eu te convido você a sair do seu lugar. Vem para o altar. Vem para cá, irmãos. Eu te convido você a sair do seu lugar. Vem para cá. Deixa o Senhor fazer por você nessa noite. Deixa o Senhor te libertar das garras do urso e do leão. Glória a Deus. Vem, irmão. Vem mesmo. Vem. Deixa o Senhor fazer milagre na sua vida nessa noite. Vença hoje o urso e o leão que tem se levantado na sua vida. Hoje é noite de vitória para você, meu irmão. Hoje é noite de vitória para você. Essa depressão não é maior do que o seu Deus. Essa dificuldade não é maior do que o seu Deus. Essa tentação não é maior do que o seu Deus. Essa provação não é maior do que o seu Deus.
Os intercessores oram profetizando a derrota do urso e do leão nesse lugar. Ora profetizando isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se joga mesmo nos braços do Senhor, irmão. Joga-se nos braços do Senhor. Neste lugar, aleluia, tu és real. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou me entregar totalmente. Creia, irmão, o urso leão nesse momento está caindo por terra. Creia, creia. Abri os creia, olhos do creia, meu coração. Creia, meu irmão. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que creia, me custar, o tamanho da tua fé será o tamanho do teu milagre nessa noite. O tamanho da tua fé, meu irmão, será o tamanho do teu milagre nessa noite. O Senhor está curando hoje. O Senhor está libertando vidas nesta noite. Do centro do teu cadeias estão caindo por terra nesse lugar. Aleluia. Minha colheita, minha herança. Neste lugar, aleluia, tu és real. Davi não parou, Davi não parou. Vou me entregar. Davi não ficou parado. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Quero dizer que o Senhor dos Exércitos está aqui, meu irmão. Eu o Deus Todo-Poderoso está a teu favor. Enxergar. O Deus Todo-Poderoso é com você. Você não está na guerra. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Poder sobre a vida dela, Deus. Derrama da tua unção. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Aleluia. Minha herança é o teu amor. Eu sei, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu. E se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. Levanta do teu lugar aí, irmão, levanta aí. Fica de pé um momento. Faz com tuas mãos. O Senhor, nesse momento, Ele vai derramar uma unção de ousadia e autoridade para você arrancar o urso e o leão que tem entrado dentro da sua casa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Espírito Santo, derrama unção e autoridade em nome de Jesus. Espírito Santo, unção e autoridade em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu te peço. Derrama agora, Senhor. Derrama agora, Senhor. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo. Vai enchendo. Seja cheio, 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 cheio. O Senhor está te enchendo. Cheio, seja cheio, 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 cheio de unção, ousadia, autoridade. Cheio, 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 cheio. Em nome do Senhor Jesus. Corda que tem prendido os pés, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ser cortado agora, ser desatado esse nó agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, seja cheio, irmão. Cheio, cheio de unção, cheio de ousadia. Unção, ousadia, unção, ousadia, autoridade. Unção, ousadia, autoridade do Senhor sobre a sua vida. Unção, ousadia, autoridade. Unção, ousadia, autoridade, irmão. Ousadia, autoridade sobre a tua vida. Ousadia, autoridade, ousadia. Deus enche, Pai. Mostra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu poder é maior na vida dele do que o inimigo. Arranca, Deus, em nome de Jesus, Pai. Arranca, Deus, em nome do Senhor Jesus, toda mágoa, Senhor. Todo peso de culpa, em nome de Jesus, ser caído por terra agora, Senhor. Que o teu servo possa sair daqui liberto, Senhor. Transformado pelo poder do teu evangelho, Senhor. Enche, Senhor, enche, Deus, enche, Deus, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê, irmão, que o urso e o leão nessa noite e o gigante foi derrotado na sua vida, glorifica o nome do Senhor, aplaude ao nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para cá, irmão. É isso que o Senhor nos mandou fazer. Davi, quando se ausentou, ele deixou alguém tomando conta das ovelhas. O Senhor tem nos mandado preparar pessoas para nos ajudar a tomar conta das ovelhas. Para quando nós sairmos, as ovelhas serão bem cuidadas. E o Senhor tem levantado. E o Senhor tem levantado. E o Senhor vai levantar muito mais. Você que está aqui vai ver muito em breve. Nós temos muitos pregadores aqui. E o Senhor tem levantado mais. Em nome de Jesus. Pregador e com autoridade para ir contra o urso e o leão e todo gigante que se levantar contra a igreja do Senhor. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Algum visitante, algum irmão que porventura tenha estado afastado, alguém que está nos visitando, que ainda não serve ao Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida,
Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante o seu braço agora. Levante a sua mão e agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite de poder, onde vimos a manifestação do teu poder. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por aqueles que estão aqui. Meu Deus, tem misericórdia daqueles que não estão aqui, Pai, simplesmente porque ficaram em casa. Toca nestas vidas agora, Senhor Deus. Inquieta-os, ó Pai, para que não deixem de vir à tua casa, Senhor. Abençoa os que aqui estão, Pai. Estende a tua mão poderosa, Pai, e abençoa, Pai. Em nome de Jesus, pois está decretado, está profetizado, está dito em nome de Jesus. Todo leão, todo urso, todo gigante que estiver se levantando, caiu por terra nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Leva-nos em